Paz do Senhor, povo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do canal Devocional com Deus, onde todos os dias meditamos na palavra que renova, consola, fortalece e direciona os nossos passos. Hoje, o Senhor nos convida a refletir sobre a importância do nosso testemunho, da nossa postura diante do mundo, e de como devemos apresentar a nossa fé. O versículo-chave de hoje está em 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. O apóstolo Pedro, autor dessa epístola, escreve para cristãos que estavam vivendo tempos difíceis, perseguidos por causa da fé. A carta foi escrita por volta do ano 64 d.C. em um contexto de tensão e pressão social, especialmente no Império Romano. Pedro escreve com o coração de pastor. Ele havia experimentado a graça do perdão e da restauração após ter negado Jesus. Agora, com autoridade espiritual e experiência, ele encoraja os cristãos a permanecerem firmes, a não desanimarem e a continuarem sendo luz em meio às trevas. Essa carta tem como foco a santidade em tempos de provação, mostrando que mesmo sofrendo, é possível viver uma vida de fé autêntica, honrando a Cristo em todas as áreas da vida. Vamos explorar o capítulo 3. O capítulo 3 de 1 Pedro é um verdadeiro manual de conduta cristã. Ele começa tratando das relações familiares, como o comportamento da mulher cristã casada com um incrédulo, e também dos maridos. Pedro mostra que o nosso testemunho dentro de casa é uma poderosa ferramenta de evangelismo. Depois, ele amplia o foco para toda a comunidade cristã, exortando os crentes a serem todos de um mesmo sentimento, compassivos, humildes e amorosos. Verso 8. Não retribuírem o mal com o mal, mas sim com bênçãos. Verso 9. Buscarem a paz e a sigam. Verso 11. E lembra que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Verso 12. Pedro também prepara os crentes para o sofrimento. Quem é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Verso 13. Mesmo se sofrerem por causa da justiça, são bem-aventurados. E então, no verso 15, Pedro nos traz uma poderosa instrução: santificar a Cristo no coração e estar sempre preparados para defender nossa fé. Isso nos mostra que viver em tempos difíceis não é desculpa para esconder a luz, mas sim um convite para brilhar com sabedoria, mansidão e reverência. Nosso versículo-chave de 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração. Antes de qualquer coisa, o foco é Cristo no centro. Quando Cristo é Senhor no coração, ele direciona pensamentos, palavras e atitudes. Santificar aqui significa colocar em primeiro lugar, separar com honra e reverência. Estais sempre preparados para responder. Aqui vemos o chamado ao preparo. Fé não é apenas emoção, mas também razão, convicção e firmeza. Deus deseja que saibamos explicar o motivo da nossa fé e que estejamos prontos a dar respostas sensatas e espiritualmente profundas. Com mansidão e temor. A forma como falamos é tão importante quanto o conteúdo. Nossa defesa da fé não deve ser agressiva ou arrogante, mas feita com humildade, sensibilidade e temor diante de Deus. O cristão deve ser firme na fé e gentil na palavra. Vejamos um ponto de observação: o perigo de não saber explicar nossa fé. Um erro comum entre os cristãos é ter uma fé superficial, baseada apenas em experiências emocionais, sem fundamento bíblico. Muitos sabem dizer "eu creio", mas não sabem explicar por que creem, em quem creem e o que essa fé muda em sua vida. Esse despreparo nos impede de evangelizar, de aconselhar e de sustentar nossa fé em tempos de prova. Outro erro é reagir com dureza e intolerância, em vez de demonstrar a graça e o amor de Cristo. Por isso, Pedro nos exorta: prepare-se. Estude. Ore. Viva de forma coerente. E fale com mansidão. 3 pontos positivos para quem vive essa palavra. Primeiro, nosso coração é governado por Cristo. Quando santificamos Cristo como Senhor em nosso coração, vivemos guiados por Ele. Isso transforma nosso caráter, decisões e reações. Nossa vida deixa de ser movida por impulsos e passa a ser dirigida pelo Espírito. Segundo, tornamo-nos evangelistas eficazes no dia a dia.
Não é preciso estar no púlpito para pregar. Cada conversa, cada atitude, cada resposta é uma oportunidade de mostrar quem é Jesus. Quando temos clareza e preparo, o Espírito Santo nos usa para tocar corações. Terceiro, demonstramos o amor de Cristo com sabedoria. Respostas dadas com mansidão e temor tocam mais do que 1000 palavras duras. O tom certo, a postura certa e o tempo certo são frutos de uma vida cheia do Espírito. Isso glorifica a Deus e abre portas para o Evangelho. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele sempre teve uma resposta sábia e amorosa, até diante dos seus acusadores. Mesmo diante da cruz, ele permaneceu firme, com o coração cheio de amor, cumprindo o propósito do Pai. Quando santificamos Cristo no coração, estamos dizendo que Ele é o centro, o Rei, o nosso Salvador. E é por causa da obra dele que temos essa esperança viva, mesmo em meio às tribulações. Ele é a razão da nossa fé, o motivo da nossa esperança e o exemplo da nossa mansidão. Testemunhar com mansidão e temor é refletir o caráter de Cristo neste mundo. Você está preparado para explicar sua fé a quem te perguntar? Sua vida expressa essa esperança de forma coerente? Cristo é realmente Senhor no seu coração ou só um visitante? Este versículo nos chama a uma vida de fé sólida, testemunho constante e coração alinhado com o céu. Que você possa viver essa verdade todos os dias, sendo um instrumento de Deus na terra. Até a próxima. Amamos vocês!